Para complementar o nosso conhecimento de magnetismo, nós vamos estudar um efeito que chama-se indução eletromagnética. Como o nome já diz, indução é quando alguma coisa causa algo numa outra, induz algo na outra. E, obviamente, eletromagnetismo é uma indução que deve estar envolvendo campos magnéticos e campos elétricos. Vamos considerar uma espira, né, que tem uma certa área A, e eu vou, sob essa espira, vou colocar, né, um campo magnético. Então eu peguei essa espira e coloquei numa região do espaço que tem um campo magnético. Então aqui eu estou representando as linhas de campo, né, do campo B nessa espira. Dependendo se a espira é grande ou pequena em área, eu terei mais ou menos campo magnético passando por essa área. Tá certo? E então essa vai ser uma grandeza que é importante. E o pessoal definiu o chamado fluxo magnético. Fluxo magnético como sendo, vou colocar a letra φ, como sendo o produto do campo vezes a área da bobina, tá certo? Quando o campo é perpendicular à área da bobina. Então isso aqui vale para o caso onde B é perpendicular, né, à área, vamos dizer. Então ele está entrando perpendicular à área. Isso chama-se fluxo magnético. E essa grandeza fluxo magnético, ela tem uma unidade que é o Weber, né, em homenagem a um personagem que foi muito importante no magnetismo. E o Weber é, claro, Tesla vezes metro quadrado. Tá certo? Então, isso cria o chamado fluxo magnético. Então, o que é o fluxo magnético? É, na verdade, alguma coisa que quantifique quanto de campo magnético passa numa determinada área. A área pode ser grande e o campo pequeno. Então, eu tenho um determinado fluxo. O campo pode ser intenso e a área pode ser pequena. Isso compensa o fluxo. Por alguma razão, para as coisas que nós vamos fazer agora, essa quantidade acaba sendo uma quantidade relevante. Fluxo magnético é o produto do campo magnético pela área. Tá certo? E o que se observa é uma coisa extremamente interessante. Vamos supor que eu pegue aqui, nessa minha espira, e eu coloque aqui um voltímetro, que, como nós sabemos, mede voltagem. E eu agora pegue esse campo e começo a variar. Variando o campo, eu estou variando o fluxo. E variando o fluxo, eu noto que aparece uma voltagem. Então, existe um efeito observado que a variação do fluxo leva a uma voltagem, leva a uma diferença de potencial, como nós aprendemos lá em eletricidade. Então, toda vez que eu tenho variação do fluxo magnético, eu acabo tendo uma diferença de potencial. E como nós sabemos, essa diferença de potencial, se ela for aplicada nos extremos de um condutor, ela pode gerar uma corrente, como nós aprendemos lá atrás. Então, o que acontece? Acontece que, se eu não tenho isso, mas eu sei que aqui tem som, isso aqui agora continua sendo um anel, né, metálico, no qual eu coloquei um campo e vai haver a variação do fluxo no tempo. Variação no tempo. Havendo essa variação do fluxo, vai aparecer uma diferença de potencial. Como isso aqui é um circuito, é como se tivesse uma diferença de potencial entre dois pontos, vai aparecer uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que aparece, devido à variação temporal do fluxo, chama-se corrente induzida. Então aqui aconteceu uma indução eletromagnética, né? E uma das pessoas que mais estudou esse fenômeno foi o Faraday, né? O Faraday, que é um personagem que aparece muito
na eletricidade e no magnetismo, ele mostrou que quando eu tenho uma variação temporal do fluxo, isso vai corresponder ao aparecimento de uma diferença de potencial no circuito aonde esse fluxo está variando. Porque eu tenho que olhar agora uma área. O meu circuito ou o meu condutor tem que percorrer uma área. Então ele determina uma área, então na presença do campo ele determina um fluxo e a variação temporal. Quando isso aqui não é zero, quando tem uma taxa de variação do fluxo, com relação, né, uma taxa de variação, portanto, com relação ao tempo, isso faz induzir uma diferença de potencial. Se o sistema é capaz de conduzir, o aparecimento da diferença de potencial leva a uma corrente que é a chamada corrente induzida. E o fenômeno chama-se de indução eletromagnética. Tá certo? E essa indução eletromagnética, ela tem diversas aplicações. Uma das formas simples da gente ver a indução eletromagnética é pegar um ímã. Então agora nós vamos pegar um ímã. Então aqui eu tenho esse loop. Aí eu vou pegar, aproximar um ímã. Tá certo? Não importa onde está o polo norte e o polo sul. Tá? Então eu vou pegar aqui um ímã com o polo norte e o polo sul. Se nós movimentarmos esse ímã para um lado e para o outro, né, ao longo do eixo que passa aqui por essa espira, o que acontece? Nós temos aqui um campo, né, que vem, né, temos as linhas de campo que fazem isso, não é verdade? E aproximando ou afastando o ímã, eu gero um campo variável. O campo sendo variável, o fluxo será variável. Então, movimentando o ímã através dessa espira, eu gero uma corrente, que é a corrente induzida, e o efeito, de um modo geral, nós chamamos de indução eletromagnética. Tá certo? E a lei que cuida disso é a lei de Faraday. Muito bem, para que serve isso? Bom, isso serve para permitir que eu esteja falando aqui para vocês, porque é através da indução que nós somos capazes de gerar eletricidade, não é? Isso faz com que, se eu pegar aqui vamos imaginar aqui uma situação na qual eu tenho aqui uma espira, tá certo? Eu tenho uma espira, essa espira, eu vou colocar essa espira fixa aqui e, na verdade, girando ao redor do eixo da própria espira. Então, vamos supor que eu passo aqui um eixo e giro essa espira ao redor desse eixo. Girando a espira ao redor do eixo e colocando aqui um campo magnético uniforme. Como que isso pode ser feito? Coloca essa bobina entre dois ímãs com polos opostos. Então, tendo um campo magnético girando, o que acontece? Acontece que, quando a bobina estiver perpendicular ao campo, eu tenho toda essa área passando o campo. À medida que ela vai virando, a hora que ela chegar perpendicular ao campo, não tem nenhuma linha de campo atravessando aquela superfície. O fluxo vai a zero. Então, o fluxo, ele varia de zero. Se eu imaginar aqui como que o fluxo está variando, ele está variando de zero, quando a bobina está paralela ao campo, até um valor máximo. Aí ela vai virando, porque muda. Então eu produzo um fluxo, que ele uma hora tem um sinal, depois tem outro sinal, porque quando a bobina vira, é como se o campo tivesse virado. Tá certo? Então eu consigo induzir uma diferença de potencial alternada. Tá certo? Então o que tem lá na hidrelétrica é a força da água virando as bobinas, na presença de campo magnético, gerando uma diferença de potencial que você pode usar à vontade para movimentar motor, para acender a lâmpada elétrica e assim por diante. Esse é o princípio do gerador de corrente alternada, baseado na indução eletromagnética. É uma das grandes aplicações que nós temos da indução eletromagnética. Bem, com essa parte, a gente termina o nosso
tópico de magnetismo, e agora nós temos que partir para uma outra coisa. É um tipo de eletricidade e magnetismo oscilante no tempo, mas diferente, que é o chamado eletromagnetismo, no qual nós vamos definir as chamadas ondas eletromagnéticas, que dá origem à luz e tudo isso. Então, até a próxima aula.